Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre progressão aritmética, a tão conhecida PA. A progressão aritmética, a PA, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA, que nós vamos ver mais para frente. Podemos exemplificar algumas sequências já conhecidas. Então, observem essa, ó. A sequência das eleições para o Executivo a partir de 1994. Então, foi em 94, em 98, em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Observem que essa sequência está aumentando de 4 em 4. A próxima, já que nós podemos fazer projeções a partir dessa sequência, será em 2022. Então, a partir do momento que eu consigo determinar essa razão, eu consigo fazer projeções de quanto isso vai acontecer lá na frente. Olha essa outra sequência, que são as edições da Copa do Mundo, a partir de 90. Então, ó, 1990, 1994, até 2014, 2018. Dessa mesma forma, podemos fazer a projeção que a próxima Copa vai ser em 2022. Também, nesse caso, a gente está tendo um crescimento de 4 em 4. Todos esses são exemplos de sequência. E aí, nota que todos esses exemplos, né, as sequências são definidas por uma ordem em seus elementos. Esses elementos, a gente também chama eles de termos. E aí, nós definimos o tamanho de uma sequência pelo número de termos que ela possui e o que nos traz a possibilidade de que ela seja infinita ou finita. Infinita é aquela que eu não sei onde acaba e finita é aquela que eu sei onde acaba. Em uma sequência finita ou infinita, tanto faz, nomeamos esses termos em função da sua posição. Então, observe o seguinte, nessa sequência aí das eleições executivas. Em 94, vai ser o A1. 98, o A2. E aí, o 2018, que é o nosso último termo dessa sequência, o AN. Esse AN, a gente também chama ele de enésimo termo, ou último termo da nossa sequência. Na outra sequência dos anos da Copa, 1990, 1994, 2014, 2018. O primeiro termo é 1990, o segundo, 1994, e até o último que vai ser 2018. Genericamente, nós podemos determinar qualquer sequência dessa forma: A1, A2, A3, A4, finitamente até o AN, tá bom? Dizemos também que o primeiro e o último termo de uma sequência finita são chamados de extremos de uma sequência, tá? Por isso essa forma genérica dele. A gente já falou um pouquinho sobre a razão, né? Que é a diferença entre o número e o seu antecessor, o que faz com que ela vá crescendo ou se ela vai decrescendo. Então vamos pensar em alguns exemplos para isso. Nessa sequência, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Se nós observarmos, o primeiro é uma PA finita, né, de 5 termos. Esse N é a quantidade de termos que eu tenho nessa PA. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A2 é o número 3. E aí, para a gente determinar a razão, é só eu pegar o A2 e subtrair o A1. 3 menos 1, 2. Se nós observarmos a sequência, está claro, né, que de 1 para 3, de 3 para 5, está indo de 2 em 2. Só que algumas sequências com números quebrados, fracionados, fica um pouco mais complexo a gente só observando conseguir achar essa lógica,
tá bom? Mas a gente pode fazer por isso, subtraindo o segundo do primeiro. Nesse caso, ó, menos 3, menos 7, menos 11, é uma PA infinita, porque eu tenho esses três pontinhos que representam que ela continua, e a gente não sabe até aonde. Primeiro termo, menos 3. O segundo termo, menos 7. A razão, então, vai ser o menos 7 menos o menos 3, que vai me resultar em menos 4. Então, quer dizer que para cada próximo termo, eu estou acrescentando menos 4. Mais um exemplo. Nesse caso, 9999. É uma PA finita, número 6, com 6 elementos. Então, o primeiro termo e o segundo termo são os elementos 9. Então, para determinar essa razão, 9 menos 9, 0. É uma PA constante. Né? Ela vai estar sempre com o mesmo valor, já que a razão é 0. A PA ela pode ser classificada de três formas. Ela pode ser uma crescente, ou ela pode ser decrescente, ou ela pode ser constante. Quem vai determinar se ela é crescente, decrescente ou constante vai ser a nossa razão. Se a razão for maior que 0, então se a razão for positiva, essa é uma PA crescente. Se a razão for menor que 0, então negativo, ela vai ser decrescente. E se a razão for igual a 0, então ela é uma PA constante. Vamos ver alguns casos sobre isso. Então, ó, vamos verificar quais as sequências formam uma PA e depois classificá-las. Então, vejam, não é por ser uma sequência que ela vai ser uma PA, uma progressão aritmética. Ela pode ser simplesmente uma sequência, mas não ser uma PA. Então, vamos ver isso. 5, 7, 9. Nesse caso, ela é uma PA? Sim, ela é uma PA infinita, porque eu tenho esses três pontinhos que me mostram que ela continua. A partir dela, nós podemos ver que ela é crescente, e a razão dela é uma razão 2, porque ela está crescendo de 2 em 2, tá bom? Nesse caso, ela é crescente, assim como eu falei lá no anterior. Se a razão ela é maior que 0, ela é uma PA crescente, tá bom? Aqui, ó, no segundo exemplo, no B, 3, 11, 2 e 1. Nesse caso, é uma PA? Ela tem um crescimento constante? Não, ela não tem um crescimento constante, então ela não é considerada uma PA. Pode até ser uma sequência, tem a sua lei de formação para isso, mas ela não é considerada uma PA, tá bom? Menos 2, 4, menos 8. É uma sequência, né? A gente consegue até achar uma lei de formação para isso. Estou multiplicando todos os elementos por menos 2. Contudo, eu não considero isso como uma PA. Por quê? Ela está alternando seus valores e eu não estou somando para achar o próximo termo, eu estou multiplicando. Na PA a gente soma, não multiplica. Tá bom? Então não é uma PA. Próximo caso. Menos 35, menos 30, menos 25. Nesse caso, é uma PA? Sim, é uma PA infinita, não sei onde ela acaba. Ela é crescente. Por que ela é crescente? Do menos 35 para o menos 30, eu estou crescendo esse número. Quanto nos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior esse número é, né? Então, menos 35 para menos 30, depois para menos 25, eu estou crescendo. E eu estou crescendo de quanto? De 5 em 5. Então, do menos 30 para chegar no menos 35 para chegar no menos 30, eu somei 5. E aí eu estou me aproximando do zero, tá bom? Então, ela é crescente. No caso daí, 12, 8, 4. É uma PA? Sim,
ela é uma PA, por quê? Do 12 para o 8, eu diminuí 4. Do 8 para o 4, eu também diminuí 4. Então, eu estou diminuindo de 4 em 4. Então, é uma PA infinita, porque ela não, a gente não sabe onde ela acaba, só que ela é decrescente. E aí, observem que a razão vai ser menos 4, porque de 12 para 8 eu diminuí 4. De 12 para 8 diminuí 4, e assim por diante, tá bom? Na F, 2 terços, 7 sextos, 5 terços. A primeira coisa que vocês vão falar, é fração, eu não sei trabalhar com fração. Pessoal, a fração existe, nós precisamos saber mexer com ela, tá? Ela está presente no nosso dia a dia. Qualquer coisa que você vai comprar fracionado, você vai comprar meio quilo de arroz. Isso é uma fração, tá? Então ela tem que ser trabalhada. E aí, segunda coisa que vocês vão falar, mas a base não é igual. Então não é PA. Não é isso que a gente tem que analisar. Nós temos que pegar esses elementos, esses termos, e fazer a subtração para ver se é ou não. Então, nós vamos pegar, primeiro, o segundo elemento e subtrair do primeiro. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com o terceiro e o segundo, tá bom? E aí, ficaria assim, ó. É uma PA infinita, crescente, com razão meio. Por que que é meio, Bruno? Aonde você está achando meio aí? Vamos fazer a conta para a gente ver. Ó, se eu pegar o segundo menos o primeiro, vai ficar 7 sextos menos 2 terços. São frações de bases diferentes. A gente precisa fazer MMC. E aí, fazendo o MMC disso, vai ficar 7 menos 4 sobre 6, que vai ficar 3 sobre 6, que é igual a meio. Só que vejam, para que essa razão seja verdadeira, ela tem que acontecer a mesma coisa do terceiro para o segundo. Então vamos pegar lá, do terceiro para o segundo. 5 terços menos 7 sextos. De novo, fazendo MMC, a base vai ser 6. Então 10 menos 7 em cima. Então ficou 3 sobre 6, que também dá meio. Então, desse modo, nós podemos garantir que isso é uma PA, tá? Porque essa sequência, elas estão crescendo de meio em meio, tá? Eu estou aumentando de meio em meio. Nesse caso, da G, raiz de 2, 2 mais raiz de 2 e 4 mais raiz de 2. Observem o seguinte nessa sequência. A raiz de 2, ela é uma constante. Ela não muda de um termo para o outro. Quem está mudando? Esse número que está na frente. O que está acontecendo com ele? Aqui, inicialmente, na primeira, eu estou somando com 0. Nessa, eu estou somando com 2. Nessa, eu estou somando com 4. Então, eu estou aumentando essa minha soma de 2 em 2. Então, nós podemos dizer que é uma PA infinita, crescente, e a razão é 2. Porque eu estou somando 2 a cada termo novo. Tudo bem? Nesse caso, ó, 7, 7, 7, 7, 7. Vejam, é uma PA infinita, só que ela é constante. Todos os seus termos são 7. E a razão é igual a 0, porque eu estou aumentando. O quanto eu estou aumentando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro? Nada, eu estou aumentando 0. Por isso, razão é igual a 0. Vejam, quando nós temos uma progressão aritmética, eu posso querer descobrir infinitos termos. Só que imaginem vocês, uma sequência está crescendo somando 5 em 5. E aí eu vou fazer isso, eu quero descobrir a casa 70. E aí eu vou fazendo um por um até chegar na 70? Não, para isso nós temos um termo geral.
que vai nos ajudar a descobrir nesses próximos termos. Para isso, nós vamos usar essa pequena formulazinha. Então, o AN é o meu último termo, então o termo que eu quero descobrir. A1 é o primeiro termo, mais n menos 1, então o número de termos dessa sequência, menos 1, vezes a razão. Então, observem o seguinte. Para a gente fazer qualquer situação, vocês vão ler o problema, tirar as informações que o problema te deu e, a partir daí, a gente aplica a fórmula. Não tenta primeiro já ir aplicando a fórmula com os dados conforme forem aparecendo, porque às vezes você vai se confundir. Então, leia o problema, interprete o que ele está falando, para depois você conseguir chegar até a fórmula, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos para primeiro, determinar o 12º termo da PA. 3, 5, 7. Então, o que ele deu com essa informação aí, com esse enunciado, o que ele deu de problema para vocês, de informações? O A1, o primeiro termo, é 3. O A12, que é o 12º termo, é o que a gente vai descobrir. O número de termos, 12, porque ele quer o 12º. E a razão é igual a 2, porque eu estou aumentando de 2 em 2. Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e assim por diante. Aí vamos aplicar isso na fórmula. Então, o AN vai ser o A12, que a gente quer descobrir. O A1 é igual a 3, mais 12 menos 1, vezes 2. Primeiro, a gente vai resolver o parênteses. Então, 3 mais 12 menos 1, 11, vezes 2. Depois a gente vai fazer a multiplicação. Então vai ficar 3 mais 22, e aí o A12 vai ser 25. Observem, não há problema eu pegar essa sequência e ir fazendo. Próximo 9, depois 11, depois... Não tem problema. Só que a gente está trabalhando aqui com 12 elementinhos. Numa prova como Saresp, como o Enem, ele não vai te pedir 12 elementos. Ele vai pedir 2020 elementos. E aí, você vai fazer todos esses? Fica complicado. Então, a fórmula ela veio para auxiliar isso, para deixar a forma de eu encontrar esse termo que eu quero mais simples, tá bom? Exemplo 2. Determinar o primeiro termo da PA em que o 20º termo é 99 e a razão é igual a 5. Então, o A1, ele não deu, ele quer que a gente descubra. O A20, que é o 20º termo, é igual a 99. O N é igual a 20, que é o 20º termo. E a razão é igual a 5. A partir daí, vamos substituir lá na fórmula. Então, no lugar do AN, eu vou pôr 99. O A1 a gente não sabe. O N eu vou substituir por 20. E a razão eu vou substituir por 5. Então, ficou assim, Vou primeiro resolver o parênteses, que vai dar 19, e aí vezes 5, vai dar 95. Esse 95 passa subtraindo, então vai ficar 99 menos 95, que dá 4. Então, o primeiro termo dessa sequência é o número 4. Nada impede também de você ir subtraindo, né? 99 menos 5 e assim vai indo. Vai te dar trabalho? Vai te dar trabalho. Mas, se você quiser, fique à vontade, tá bom? Nesse próximo caso, determine o número real x, de modo que a sequência 1 menos x, x menos 2 e 2x menos 1 seja uma PA. Então, para que seja uma PA, se eu pegar o segundo e subtrair o primeiro, tem que ser exatamente igual se eu pegar o terceiro e subtrair o segundo. Certo? Para que isso aconteça, tem que ser dessa forma. Então, se eu pegar o x menos 2 menos 1 menos x, isso tem que ser igual a 2x menos 1 menos x menos 2. Por que tem que ser igual, Bruno? Vejam, se fosse uma sequência 1, 3 e 5. O 3 menos o 1
dá 2. E o 5 menos o 3 também dá 2. A subtração dos dois números, das duas sequências ali, tem que dar o mesmo valor que a razão. Então a razão tem que ser igual para que ela seja uma PA. Aqui é o mesmo caso, só que agora eu tenho a letra envolvida. Então, ó, primeiro, esse sinal de menos na frente do primeiro parênteses do segundo parênteses vai fazer uma distributiva aqui. E esse sinal de menos também vai fazer uma distributiva. Então ficaria assim, ó, x menos 2, menos com mais, menos 1, menos com menos, mais x, igual a 2x menos 1, menos com mais, menos x, e menos com menos, mais 2. Agora, vamos juntar os semelhantes. Então, letra com letra, número com número. Então, x mais x, 2x. Menos 2 com menos 1, menos 3. 2x menos x, x. E menos 1 mais 2, 1. Feito isso, agora a gente vai mudar de lado. Então vai ficar ó, 2x menos x igual a 1 mais 3. Então x é igual a 4. Então, para que essa sequência seja uma PA, o x tem que ser igual a 4. E aí, pensando nisso, ó, a sequência ficaria assim. 1 com menos 4 vai dar menos 3. 4 com menos 2 vai ficar 2. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, a sequência é menos 3, 2 e 7. Nesse caso, ele só pediu o valor do x, mas se ele pedisse o valor da sequência, seria essa daqui, ok? Último exemplo. Durante a quinzena, ou durante 15 dias, observou-se o crescimento do caule de uma semente germinada. No primeiro dia, sua altura era de 10 milímetros e no último dia, 80 milímetros. Qual foi o seu crescimento diário, sabendo-se que esse valor foi constante? Então, ó, o que ele já deu no enunciado de informação para a gente? O A1, que é igual a 10, o A15, que foram 15 dias, que é igual a 80, o N, que é igual a 15, porque foram 15 dias de observação, e a razão, que é o que ele quer que a gente descubra. Então, substituindo isso lá na fórmula do AN, nós vamos ter o seguinte, 80 igual a 10 mais 15 menos 1 vezes a razão. Então, esse 80, o parênteses, vai ficar 15 menos 1, que dá 14R. Esse 10 está somando, passa subtraindo. Então, 80 menos 10 igual a 14R. O 14R, então, fica igual a 70. E para isolar, vai ficar R igual a 70 dividido por 14. Então, R é igual a 5 milímetros. O que isso representa? Que essa planta começou a observação dela com 10 milímetros, ela foi aumentando de 5 em 5, até que depois de 15 dias, ela tinha 80 milímetros de tamanho. Tudo bem? Pessoal, a parte de PA, ela ainda tem mais uma outra parte, que é a soma de PA. Nós vamos conversar com ela no próximo vídeo, tá bom? Para que esse vídeo não fique tão extenso. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam de curtir e se inscrever aí no canal. Até mais. Obrigado.